como temos visto na nossa igreja hoje em dia? Será que existe alguma confusão? Eu tenho um texto para nos refletir. Ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E ele vai dizer assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do seu povo santo. Estava meditando esse versículo aí hoje. Ele tá falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os dons, né? Os dons espirituais. E pelo jeito que ele estava falando aqui nesse texto aqui, a partir do versículo 26 ali, ele estava instruindo, né, sobre dons, né, muitas vezes falar em línguas e profetizar, né, sobre as mulheres, né, o comportamento delas, para elas não estar, para manter uma ordem, porque às vezes a língua daí, né, às vezes não tem intérprete, daí ninguém entende, porém ali no final ele diz que também para não proibirem, né, de falar em línguas, porém né, para manter uma ordem, né, para manter uma... e daí que ele diz ali, depois Deus não é um Deus de desordem, né, e é um Deus de paz. Por quê? Você começa a trazer muita confusão, né, dentro da igreja. Acaba trazendo uma desordem mesmo, né. Aí eu tive refletindo nisso aí. E nem aqui tá falando de dons espirituais, e muitas vezes eu frequentei muitas igrejas de variados tipos, né, de visões, né. Eu tive bandas assim, né, grupo de louvor assim que tocava em outras igrejas, né. E muitas vezes a gente via, né, muitos tipos, né, de igrejas e jeito de conduzir os cultos, né. E isso a gente via muito, falar em línguas, profetia, a gente profetizando um para o outro, e era uma bagunça santa, vamos dizer assim, né. Então aqui o apóstolo Paulo está instruindo sobre isso, né, sobre ter uma ordem, sobre manter a paz, né, dentro do culto, né. Um vai falar em língua, o outro que tem um intérprete, né, ou se falar em língua, né, não passe do ponto. É a mesma coisa, né, o profeta, se for profetizar alguma coisa, se ele se diz profeta, né, ali até o texto está dizendo, né, se ele se diz profeta, Deus o Espírito já vai frear ele mesmo, né, já vai dizer para ele, mas o que eu me fez refletir aqui, daí é uma pergunta que eu deixo para vocês aí. Será que é só os dons do Espírito que às vezes traz confusão dentro da igreja ou traz algum tipo de desordem? Será que as ideologias também, nas igrejas também, o que elas trazem para dentro do culto, será que não trazem alguma desordem também? Eu tive refletindo em algumas situações que eu já presenciei, por exemplo, eu trazer política pro púlpito. Cada um escolhe o que quiser. Mas será que isso não traz algum tipo de confusão também? Por quê? Por que eu pergunto isso? E por que gostaria que vocês até comentassem sobre isso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque eu já vi acontecerem de falar de política em cima do púlpito e as pessoas se levantarem e sair e ir embora, virar as costas e ir embora. E por muitas vezes essas pessoas são criticadas. No meu ponto de vista, quando a gente vai num culto, é para cultuar Deus. É o meu ponto de vista. É o que a Bíblia ensina. Saiu fora disso aí, onde tem dinheiro, política, coisas que trazem confusão, e Deus é um Deus de paz. Ele não é um Deus de desordem, que nem a Bíblia está dizendo. Então eu estava refletindo muito nisso aí e queria compartilhar com vocês, e queria que vocês comentassem aqui qual a opinião de vocês, o que vocês dizem sobre isso. É necessário realmente trazer assuntos fora da Bíblia para cima do púlpito? Isso não machuca as pessoas também? Será que todas as pessoas entendem, mesmo que seja uma boa intenção? Será que as pessoas não se ofendem? Será que isso nos é lícito, ou isso pode trazer confusão também? É necessário mesmo? Quero trazer esse texto pra gente refletir, tá bom? Não quero trazer nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de confusão aqui também no meu vídeo, mas eu tive refletindo muito sobre isso. Como eu falei aqui, eu já vi muitas situações. Às vezes os próprios irmãos, tá discutindo sobre política. Em quem acredita, em quem não acredita, quem é que vai fazer, quem é que vai fazer aquilo, e às vezes a palavra de Deus fica de lado. Não tô dizendo que é todos, a gente não pode generalizar tudo, mas é uma coisa muito boa pra refletir. Eu, sinceramente, não botar minha mão no fogo por ninguém, só por Cristo, só pela palavra de Deus. Se fosse dar minha opinião aqui, eu só pregaria a palavra de Deus. É o que é necessário. Eu tô trazendo isso aqui pra gente refletir, porque é muito importante. O púlpito, na minha opinião, teria que ser para pregar a palavra de Deus. Mas há outras opiniões e a gente tem que respeitar. Mas é um bom assunto pra gente refletir. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.